Então vamos nós. E eu perdi aí o fio da meada. A gente viu o que na semana passada? Variáveis. Foi variáveis, né? A gente não entrou nem em Fielce, né? Égua? Bora então, vamos partir na sequência. Aqui é voz. Tá. Só tirar esse negócio aqui pra gente ter mais espaço. Barão. Tá. Então, seguindo na nossa ideia dos conceitos básicos, a gente vai pro próximo, que é a ideia do escopo. Então, toda vez que a gente encontra essas chavezinhas, chaves, parênteses, colchete, chaves, exato, chaves, a gente tem a delimitação de um escopo. E o escopo, ele determina tempo e lugar. Tudo bem? Então, o escopo, para as variáveis estáticas, determina o tempo que essas variáveis vão estar vivas e o lugar no qual os elementos estarão acessíveis. Então, quando você cria aqui A recebendo 0 e você cria aqui B recebendo 1, você consegue imprimir esses elementos dentro desse escopo. Até aí está tudo de boa, todo mundo entende. Olá, Darlene, qual é o seu nome? Priscila. Priscila da Silva Holanda. Que alegria ter você hoje, Priscila. Seja bem-vinda, acomode-se. Pegue sua pipoquinha e vamos lá. Ok, então agora vamos para o não óbvio, tudo bem? Sempre que eu tenho um novo encadeamento, né, uma concatenação, um alinhamento de chaves, eu crio um novo escopo. Então, esse alinhamento não precisa nem ter um nome, né? Nem ser um escopo nomeado. Você está vendo isso daqui? Já usaram isso daqui alguma vez? Não, isso daqui é um escopo sem nome. Você não tem um if, você não tem um else, você não tem nada, mas você tem um escopo. Tá certo? Às vezes a gente usa isso daqui quando a gente quer só delimitar o tempo de vida das variáveis para que elas desapareçam depois que acabar o escopo. Então aqui eu tenho A e B. Por que eu não consigo imprimir B aqui embaixo? Porque B está sendo criado aqui na linha 7 e destruído na linha 8. Então, se eu quisesse imprimir B, teria que fazer isso daqui. Tudo bem? Bora para a próxima. Vamos ver aqui o que é sombreamento de escopo. Então, vamos fazer de conta que eu criei uma variável bem aqui. B igual a 2. Quando eu imprimir isso daqui, vai sair o quê? Vai sair 1. Porque o B de dentro, a gente diz que faz sombra, sombreia o B de fora. Então, não estou vendo o B de dentro. E mas quando eu fizer isso daqui, o que é que vai voltar a imprimir? 2. Porque quando a variável B de dentro é destruída, a variável B de fora é a única que pode ser vista. Beleza, bora para o próximo. Isso daqui que vocês estão vendo, uma das grandes dificuldades quando a gente vai lidar com C++ comparado com Java, JavaScript, TypeScript e outro escambau de linguagens, é que a gente tem as linguagens que são criadas na stack e as linguagens que são criadas na heap. Então, sempre que a gente falar stack, a gente pensa em escopo, são variáveis de escopo, tudo bem? Variáveis de pilha, stack quer dizer pilha, variáveis de escopo. Como é que isso aqui funciona? Quando uma função é chamada, ela cria um bloco onde, vamos simplificar, cria um bloco onde ele vai colocando as variáveis. Então, toda vez que é criado um novo escopo, é aberto um novo bloco, uma pilha. Aí as variáveis, os dados, eles vão se empilhando. E quando o escopo é desfeito, aqueles blocos de variáveis, de informação, vão se ir desfazendo, desempilhando. Então, essas variáveis que a gente chama de variáveis estáticas, né? Estáticas ou variáveis na stack, na pilha, ou variáveis de escopo, elas vão sendo criadas e destruídas à medida que eu vou criando e destruindo os escopos. Elas estão presas dentro do tempo de vida daquele escopo. Tudo bem? Quando a gente for para variáveis dinâmicas, né, que seria o contrário disso, int p
new int 5. Daqui a pouco eu vou para lá, só porque eu já estou falando de stack. Aqui a gente tem variáveis dinâmicas, variáveis na heap ou variáveis dinâmicas, né? Elas não são armazenadas da mesma forma das variáveis de escopo. Elas não respeitam e não dependem do escopo para existir. Então é como se eu estivesse criando um bloco de variável que não vai estar nessa pilha de execução, cria if, cria else, chama função, desfaz if, desfaz else. Chama outra função, desfez função, desfez if, desfez else, desfez função. Essas variáveis aqui que são criadas com o new, elas são criadas no espaço à parte, que a gente chama de heap. Seja bem-vindo, querido, que alegria tê-lo. Qual é seu nome? De novo, um pouco mais alto, que eu sou meio surdo desse lado aqui. Não, mano, tá falando que nem um boneco de massa, eu não entendo o que tá falando. José Nilson, ok. Vocês sabem o que é um boneco de massa da época de vocês? Vocês nunca assistiram Power Ranger, não? Aqueles bonecos que falam uns com os outros. Ninguém tem nada daquele jeito. Ixi, Maria. Já quase 20 anos ainda nessa geração. Bora, foco. Então, esse bloco de memória é diferente do primeiro. O local onde as variáveis são armazenadas é diferente do primeiro. E justamente lidar com esses dois casos é que torna a linguagem difícil. Porque o tempo todo eu estou escolhendo se eu vou armazenar como uma memória estática, né, vinculada ao escopo, ou uma memória dinâmica, que eu tenho que fazer gestão manual. Porque ela não é criada baseada em regras de escopo e também não é destruída baseada em regras de escopo. Eu tenho que dizer onde é que eu vou criar, onde é que eu vou destruir. E no C++, ainda é, assim, da forma como ele foi criado, é muito manual, é muito arcaico, né? Você tem que criar um padrão de bom uso para poder isso aqui ser minimamente gerenciável. Então, é só porque eu não queria perder o bonde de falar de stack e de heap. Então pronto, aqui nós temos escopo, se por acaso eu chamo uma função dentro de outro escopo, e quando eu vou desfazendo os elementos, eu vou desfazendo os escopos. Eu acho que vocês nunca fizeram um debug na vida, né? Então, vamos lá, é bom lembrar. Fazer assim. Vamos aqui. De pouquinho. Me deem aí a licença poética de relembrar a maior parte dos conceitos que vocês viram no semestre passado, tá? Então vamos lá. Então comecei aqui a main, criei uma variável 0, a igual a 0, criei uma variável b igual a 2, aí tem essa chamada de função. A gente viu o Cout na semana passada, que ele serve para imprimir os elementos, né? Imprimir os valores. E aí eu tenho essa chamada aqui, soma de A e B. Esse soma está bem aqui, soma de A e B. Aí ele pega esse A aqui, esse B, soma, vai imprimir 2. Vamos lá, para a primeira das perguntas cretinas. Esse A aqui, daqui de baixo, é o mesmo A que está aqui? Boa, muito bem. Então eles podem ter o mesmo nome, eles podem ter aqui, estar até alinhados no mesmo local, mas eles são variáveis completamente diferentes. Lembra, quando a gente chama uma função, quando a gente cria um if, um else, a gente cria um novo bloco de memória. Nesse novo bloco é criado espaço para uma variável que vai ser chamada de A e outra variável que vai ser chamada de V. Só isso é visível nesse novo bloco. Isso que está aqui embaixo não é visível, porque são variáveis globais. Cada escopo enxerga apenas o que está disponível no escopo. Por coincidência, o valor que está aqui embaixo de A vai ser copiado aqui para cima. E por coincidência, o valor que está aqui embaixo em B vai ser copiado aqui para cima. Aí eu crio uma nova variável C,
variável nesse escopo da função soma, e aí eu retorno essa variável C. Na verdade, o que eu retorno não é a variável, eu retorno o valor. Então, o valor que está aqui em C é jogado para cá e toda a função soma vai ser substituída pelo resultado do valor, que vai dar 2, que vai para a saída. Tudo bem? Tamo junto? Então, se por acaso eu fizesse isso, A mais 1, o resultado do meu C ia ser 3, porque eu ia receber 2, ia virar 3, aí ia ser 3 mais... Não, aqui ia receber 0, né? 0, que eu inicializei aqui embaixo, ia virar 1. Eu ia ter 1 mais 2, ia ter 3. Essa variável aqui que começou em 0, agora é 1. Mas essa variável aqui que começou em 0, continua 0? Sim, ok. Então a gente tem aqui uma operação que a gente chama que é uma operação que é a operação padrão do C++, é a operação de cópia. Os valores são copiados de um canto para o outro. O que é o problema? O problema é que a gente está trabalhando com primitivos. Então, primitivos sempre são copiados, inteiros. Na verdade, o padrão do C++ é sempre cópia. Mas quando a gente vai para outras linguagens, qualquer outra linguagem, basicamente, quando você não está trabalhando com primitivos, ele não está fazendo cópia. Ele está jogando os teus dados referenciados de um canto para o outro. Esse é o padrão de comportamento de quase todas as linguagens. Então, quando você manda um elemento e altera o elemento é alterado. Então, qual é a vantagem do C++? Como tudo é explícito, como tudo é descritivo, você consegue fazer o comportamento que você quiser. Então, vamos lá, próximo passo. Se eu quero que a minha variável A seja não a cópia, mas a verdadeira, como é que eu faço isso? Que vocês aprenderam através de ponteiro, né? Só que aqui a gente tem uma sintaxe mais simples, que é a sintaxe de ponteiro, que é a sintaxe de referência. Eu digo, epa, eu não quero a cópia da variável. Eu quero, entenda, simplificando, né, para a gente não ter que olhar a tabela de memória, não, eu quero a variável real. Então, ao invés de você criar um novo bloco de memória e um novo espaço de variável, crie uma variável A, mas faça com que ela seja o mesmo endereço da A original. Bora, de novo. Eu criei um bloco de memória dentro desse novo campo aqui, só que ao invés de criar uma nova variável, ou seja, uma nova variável é um novo espaço de memória. Então faz de conta que esse daqui está na posição 600 da memória. Eu vou andando lá na minha memória RAM, aí chego lá na posição 600. Está aqui o A e foi colocado 0. Se eu fizer isso daqui, ele vai criar um novo A, mas esse novo A vai estar em outro canto da memória. Faz de conta que ele foi andando aqui e achou lá a posição 700. Então, o que é que ele vai fazer? Isso daqui vai fazer, ei, copie o valor que está lá no 600 para o valor que está lá no 700, para o local 700. Aí ele vai lá no 600. Opa, no 600 tem 0. Beleza, então eu vou jogar 0 lá no 700. Aí joga 0 lá no 700. Então, quando eu tentar acessar A, que está apontando para o espaço de memória 700, o que é que ele vai encontrar? O 0 que foi copiado. Tudo bem? Ok. Se eu não quero uma cópia, eu tenho que explicitamente dizer que eu não estou copiando, porque o padrão de C++ sempre é cópia. Então, como é que eu explicito que eu não quero uma cópia? Eu coloco um i comercial, e a gente chama isso de referência. Então, eu estou dizendo, ei, eu quero a mesma variável original. Isso significa o quê? Ao invés de eu criar um novo bloco de memória, qual vai ser a posição da variável A? 600. Então, se eu apagar, escrever, riscar, fizer qualquer alteração, onde é que eu estou alterando? No bloco original da variável original. Se eu estou escrevendo no mesmo local da memória, eu estou alterando a variável original. Tudo bem? Então, a vantagem da sintaxe da referência é que ele não muda a forma de acesso à variável. Eu não preciso de ponto, não preciso de asterisco, não preciso de nada. O acesso é todo feito da mesma forma e a manipulação é toda feita da mesma forma. Ok? Vamos lá. O que é que não pode? Se eu preciso de um endereço, tá vendo aqui, ó? Aqui eu preciso de um bloco de dados para manipular. Eu estou criando um atalho. Ei, eu quero um atalho para a variável original.
Se eu tentar fazer isso daqui, ei, soma o 7 com o B. O 7 é um lugar ou é um valor? É um valor, a gente falou na semana passada. Como ele é um valor, eu não consigo criar um atalho para essa posição de memória. Porque não é uma posição de memória manipulável, é um valor que está sendo copiado. Então ele não me deixa fazer isso. Sempre que eu coloco o comercial, peço uma referência, ele quer um local que eu possa manipular e não apenas um valor que eu vou utilizar. Tamo junto, caminhando? Tudo bem, Ginato? Super novidades, né? É muito detalhezinho. Bora lá. Ok. Então vamos voltar aqui pro A. Como variação da referência, a gente tem o tipo de dado que é mais utilizado na linguagem, que é a referência constante. Acho que vocês já viram const em algum lugar. Quando eu coloco const na frente de qualquer variável, eu digo que essa variável não pode ser modificada. Então, se eu tentar fazer isso, A recebe 6, ele vai dizer, opa, você não pode alterar o A, porque A é uma constante. E isso daqui é um alterador que você pode colocar em qualquer tipo de variável. Então, por exemplo, esse int está muito pequeno, eu queria um int bem grandão. Aí você coloca o que aqui? Você pode botar um long, eu quero um int bem grandão para guardar um monte de coisa. Ah, mas eu não quero que isso seja alterável, então eu coloco um const. Const é uma palavra reservada que altera a interpretação do tipo de dado, né, da variável. Então eu digo que isso daqui é não alterável. Quando a gente vai para as referências e coloca um const, você está dizendo duas coisas. Lembra? O padrão é copiar. O padrão é copiar. Copia esse bloco de dados aqui para mim. Só que se você não quer copiar, você pode dizer, ei, copie não, me dê o bloco de dado original. Só que se você não pretende alterar, você pode dizer, me dá o bloco original como somente leitura. Então esse é o nível de acesso mais baixo que você tem. E é o mais otimizado, onde você recebe um bloco de dados que não vai precisar ser copiado entre os escopos, né, gastando tempo para fazer as cópias, e você se compromete em não alterá-lo. Se você não vai alterar o bloco de dados, você pode inclusive passar valores. Porque se esse bloco não vai ser alterado, você pode apontar diretamente para a tabela de constantes. Ok? Então, nesse caso aqui que eu estou trabalhando com a referência constante, eu posso tanto passar lugares, como posso passar valores. Porque eu me comprometo a não alterar o bloco que foi recebido. Então, quando vocês encontrarem qualquer coisa da linguagem, provavelmente isso daqui vai ser o padrão do tipo de dado que vai estar sendo passado. Por quê? Porque você não tem gasto desnecessário com cópia e você sabe, e isso aqui é uma informação de debug importante. Se você recebe uma variável como const, você já sabe que ela não está sendo alterada dentro daquele escopo. Então você sabe que não precisa caçar o problema ali dentro. Se o problema é que tua variável está mudando por algum motivo. Ok? Então isso daqui é uma coisa quase exclusiva da linguagem. Você não tem como controlar em outras linguagens se o tipo de dados está ou não está sendo alterado. Como é que é feito? Por exemplo, você está em Java. Se você passa um objeto, você sabe que quem recebeu o objeto pode fazer o que quiser com aquele dado. Então, se você quer a garantia de que aquilo não vai ser manipulado, ou normalmente você passa uma cópia do objeto. A pessoa pode fazer o que quiser, e aí como é só a cópia das suas informações, não está trabalhando com nada que seja relevante para você, não faz diferença. Em outras linguagens, as mais modernas, na hora que você cria o dado, você já define se ele é mutável ou imutável, logo de partida. E o padrão são dados imutáveis. Ou seja, o padrão nas novas linguagens é que tudo é constante. Se você não quer uma coisa se você quer uma coisa que você possa alterar durante o tempo de vida, então você tem que declarar explicitamente que esse negócio aqui é algo a ser alterável, né? Uma não constante. Então, tudo bem? Referências e referências constantes? Foi? Então, vamos aqui testar nosso entendimento. Então, vamos lá. Criei o A, que é 7.
criei o B, que é A. Eu posso fazer, criei o B, que é um inteiro. A. Eu posso fazer A recebe 8? Posso. Posso fazer B recebe 8? Não. Porque quem é constante é o B. O B foi inicializado a partir do valor de A, mas constante aqui é o B. Se eu fizer C recebe A e eu fizer C recebe 1, bora lá, com calma, olha aqui para a sintaxe. Isso daqui é a sintaxe de referência, né? Tá? Quando o comercial está do lado esquerdo, a gente lê ele como referência. Então, o que é que isso daqui está dizendo? Cria a variável C como um atalho para a variável A. Como uma referência ou então como um atalho, né? Se você, no nosso português. Então, se A estiver na posição 600, o C também está na posição 600. Quando eu olho lá na tabela de variáveis, qual é a posição de memória de A? 600. Qual é a posição de memória de C? 600. Então, as duas estão no mesmo lugar. Isso daqui é útil para quê? Quando você precisa manipular um dado, um elemento que é muito interno, né? Você tem um struct, um vetor, não sei o quê, e esse negócio vai fazendo uma linha de código gigante. Você pega o dado que você quer, cria um atalho para ele e manipula o atalho. Ao invés de ter que ficar dizendo, ei, o elemento da estrutura personagens, ponto, não sei o quê, do elemento C, ponto vida... Nada. Cria um atalho para o elemento que você quer. E se eu fizer isso daqui, eu não posso fazer C igual a 1, porque C é uma referência, mas C é uma referência constante. Tudo bem. Vamos para o ponteiro só depois, né? Vamos deixar a aula boa por enquanto. Vamos jogar aqui para o final da aula. Então, beleza. Já falamos dos tipos de referência. A maior parte das vezes a gente vai usar referência. Acho que talvez rarissimamente a gente vai precisar de um ponteiro na vida. Então o padrão aqui é referência. Bora para if else. Todo mundo sabe o que é um if else, né? Se int x igual a 6. Se x menor do que 10. Meu nome, pai do céu, é cout menor. Maior. Ok, estrutura básica, todo mundo entende. Bora pro próximo. As chaves são obrigatórias? Em que caso as chaves são obrigatórias? Quando eu tenho mais de uma instrução. É maior. Nesse caso aqui, as chaves são obrigatórias. Nesse caso aqui, elas não são. Dentro do if eu tenho uma única instrução, mas dentro do else eu tenho duas. Então, nesse caso aqui, as chaves são obrigatórias. Agora, saindo do que é obrigação para boas práticas. Se você não for utilizar chaves, não use em canto nenhum. Mas se por acaso a tua instrução tem chaves, é muito estranho que o bloco todo não tenha. Ok? Tá vendo isso daqui? Então, mesmo que você possa fazer isso, não faça isso. Tá? Questão de coerência. Então, se em algum momento você for utilizar dentro daquele if else concatenado, use em tudo. Vocês podem utilizar, assim, talvez tenha gente que gosta de utilizar assim, né? Tem alguém aqui dessa família ou todo mundo usa o outro? Pronto, tudo bem. Desde que você mantenha essa mesma guia de sintaxe em todo canto, não tem problema nenhum, tá? Então, algumas outras instruções que aí eu posso sugerir que vocês usem na linguagem. Não sei se foi conversado com vocês, mas quando vocês vão para uma linguagem nova, guia de estilos
ou uma empresa nova, você não escreve de acordo com o que você acha bonito. Você escreve de acordo com o que o guia de estilos orienta para aquele projeto, para aquela empresa, para aquilo dali. Ah, mas eu gosto das minhas chaves serem assim. Tem isso, mais importante é a coerência do projeto como um todo do que você gosta como ser individual. Então, vou pegar aqui um exemplo. Isso daqui é o exemplo que eu uso com o pessoal da monitoria, que é o guia de estilos para o JavaScript moderno. Deixa eu ver se eu acho aqui a figurinha. Pronto, eu gosto dessa figurinha aqui. Mas isso daí é regra? Não, não é regra. É regra para a empresa que você estiver trabalhando. Então, exemplo. Dependendo de onde você vai trabalhar, eu estou trabalhando no código do Firefox, estou trabalhando no código do Google, estou trabalhando no código lá da empresa tal, ou do kernel. Tudo isso daqui muda. Seja os espaçamentos, seja a quantidade de espaços, mas eu vou colocar aqui um modelo bem comum, que aí vocês podem se espelhar, tá bom? Nesse modelo aqui, bem comum, o que é que a gente tem? Espaço sempre antes das chaves, tá vendo? Seja uma chave de if, seja uma chave de else, seja uma função. Então a gente sempre tem entre o parêntese e as chaves um espaçozinho. Espaço entre os controles e os parâmetros. O que é controle? O if, else, for, while, tudo mais. Então você vai achar o for, você vai achar um espaço depois do for. A gente tem espaço entre operadores binários. Binários não é a palavra. Então, operador, unários e binários. Operador binário que lida com dois elementos. Igual é operador binário, menor é operador binário, vezes igual é operador binário, porque ele lida com dois elementos. Mas os operadores unários, que só lidam com um elemento, eles são coladinhos. Então a gente tem, seja i recebe 0, ponto e vírgula, espaço. I menor do que n, ponto, vírgula, espaço. E mais. Tá? Então basicamente é isso. Só se vocês quiserem se atentar para colocar os espaçamentos antes das chaves e depois dos controles. E eu não sei se vocês ainda gostam de grudar tudo, igual a 0 e menor do que n, fazer aquele negócio bem aglutinado, mas resista, tá? E a regra para quebra de linha, entrou alguém quando eu estava explicando, não foi eu não peguei o nome ou é minha mente que está me pregando peças? Ficou guardado aqui na mente, depois eu pego o nome, já que eu quebrei agora. Qual é teu nome, filho? O Eric. Quem foi que entrou agora no finalzinho? Arthur Roberto. Beleza, ok. Então, vamos voltar lá. Ok, então vamos lá. Se for usar chaves, e eu sugiro que você use chaves, mantenha esse modelo, tá certo? Eu queria tirar essa linha aqui, não lembro como é que tira. Deixa eu ver se eu tiro essa linha aqui. Depois eu decoro, que aí a gente vai ficar com mais espaço comendo essa linha aqui. Vamos voltando aqui. Beleza, próximo. Todo mundo viu um operador ternário, né, na vida. Tem professor que nem fala o que é um ternário. stdcout. X é menor do que 10. Se for, então, menor. Se não for, então, maior. Então, os que nunca viram na vida, prazer,
Eu sou operador ternário. Então, operador ternário é um operador de substituição. Eu tenho um valor de avaliação, um teste sobre esse valor, que vai me gerar um booleano, um valor de substituição para o caso ele seja verdadeiro, um valor de substituição para o caso que ele seja falso. Quando é que eu vou utilizar isso daqui no lugar do if else? Quando fizer sentido. Quando fizer sentido, porque senão você acaba complicando demais. Então, é uma coisa simples que você pode fazer. Você quer inverter se ele for negativo. Então, x recebe. Se x for negativo, menor do que zero, então eu vou inverter. Senão, eu mantenho o x. Se o valor for... Claro que você pode usar a função ABS, né? Mas se ele for negativo, você inverte ele, senão permanece o próprio valor. Por exemplo, você quer o maior de dois números. Sei lá, x é... A é maior do que B, se for eu pego A, se não eu pego B. Claro que a gente já tem função pronta para quase tudo, entendeu? Maior entre A e B. Mas se for algo que seja lógico e faça sentido, aí tudo bem usar o ternário. Senão, não usa. Você tem linguagens que não aceitam ternário porque dizem que complica demais, é melhor manter o if else. Outras invertem a lógica. Por exemplo, em Python a gente escreveria algo como assim: é menor se A for menor do que B, se não maior. Então a descrição ela é ao contrário, né? Mas a lógica permanece. Eu tenho um valor a ser avaliado, um caso de sucesso e um caso de falha. Ok, superamos if else. Bora para loop. Ih, superamos não. Bora lá. Tem ainda um caso que, por exemplo, você pode criar variáveis inclusive dentro do if, né? Eu acho que eu mandei nas perguntas para vocês fazerem. X recebe 7, x menor do que 10. std_out menor. São coisas que não são permitidas em C, mas são permitidas em C++. Normalmente isso daqui só vai ser útil só em situações específicas. Você está trabalhando com uma invocação de dados, você não quer que ela vaze, ou um mutex, ou alguma coisa lá em concorrência. Então isso daqui é útil pra caramba, justamente porque você quer se livrar do valor obrigatoriamente quando o escopo acabar. Mas para que essa necessidade tão absurda de se livrar do valor? Porque quando o valor fica vazando para onde ele não devia, ele acaba causando problemas e fica mais difícil de debugar. Então, seu objetivo é se livrar das variáveis o mais rápido possível, para que elas só existam onde elas devem existir. Não sei se vocês pegaram aquele esquema de professor, eu nem falei mais aqui sobre variável. Acaba que gosta de criar 500 variáveis no começo do código. I, J, A, B, C, K. Aí depois ele sai utilizando as variáveis aqui no decorrer do código. Alguma vez vocês já viram isso? Não, né? Isso aqui é horrível. Horrível, horrível. Isso daqui a gente utilizava antigamente no C padrão, quando você não podia criar nenhuma variável dentro do for. Mas, entenda, o objetivo é escrever um código que seja fácil de manter. Um código que seja fácil de outras pessoas entenderem. Então, qual é a ideia? Você só cria uma variável quando você realmente precisar dela. Você cria ela próxima do objeto do seu uso. E se você não precisa dela, você se desfaz dela. E aí fica mais fácil de entender, opa, por que eu estou criando esse J? Ah, tu vai usar num for, lá na linha 273. Não. Aí fica aquele erro horrível, você cria um wiki sobre um wiki que já existia, que você nem lembrava que o bicho existia. Então o objetivo é, você não precisa da variável, não cria. Exemplo, então ao invés de criar A, B e soma, entendeu? Você vai ler o A e o B, você cria o A e cria o B, você lê o A e o B, perdão, você lê o A e o B, agora você precisa da variável soma, aí você cria a variável soma como A mais B. Então, lembra, é só recondicionar o cérebro.
Você cria os elementos quando você precisa deles. E se você não precisa deles, se possível, se desfaça para que eles não vazem para outros locais do seu código, atrapalhando ou sombreando ou criando um efeito indesejado. Tudo bem? Só para explicar o porquê que foi criado aquela variável dentro do if. Justamente para você não ter que criar um escopo vazio e criar a variável e fazer o if. Então, bora por for. Por algum motivo, razão ou circunstância histórica, existem 500 mil formas de fazer um for, né? Então, a primeira é essa daqui, a segunda é essa daqui e a terceira é essa daqui, né? Perdão, fica embaixo. Uai. Beleza? 500 mil formas de fazer um for. Isso daqui é por motivos históricos, tá? Por exemplo, se você for olhar em Go só tem esse for. E aí ele entende, só dando um exemplo, ele entende que só tem um parâmetro, aí eu penso como se fosse um while. Se eu tenho 2 parâmetros, eu uso inicialização, limite. Se eu tenho 3 parâmetros, eu uso inicialização, limite e incremento. É só uma questão histórica. Os 3 fazem a mesma coisa? Sim, os 3 fazem a mesma coisa. Para que a gente usa, então, dentro da linguagem como C++, qual é a diferença entre usar um e usar outro? Então, nesse caso, do caso da linguagem, a diferença é descritiva. A gente usa isso daqui quando existe uma contagem explícita. Ou seja, você tem uma noção de quantas vezes ou o que você quer contar com clareza. Então, para todos os elementos do laço, para os números de 1 até 100, para não sei o quê. E você usa isso daqui quando não tem uma contagem explícita, né? Quando você não sabe o quanto vai controlar. Então, enquanto não cair do penhasco, eu continue andando. Não sei quando é que eu vou cair, eu vou andando, quando cair o laço para. Ok? E esse daqui, ele só foi, eu acho que essa carniça aqui só foi inventada para ser utilizada dentro de macros, tá? Historicamente, para que isso daqui existe? Quando você cria um macro, não sei se vocês viram, acho que o pessoal que foi mais para frente aí nas outras disciplinas já vai acabar vendo um monte de macro horrendo, ou não, né? Quando você cria lá um macro, sei lá, faz tal coisa, nem lembro aqui, ó, define faz tal coisa, e você quer colocar várias instruções dentro desse bloco, você não consegue fazer, porque um macro só suporta uma instrução. Então você não tem como fazer, cria um A de 0, cria um B de 1, sei lá, qualquer coisa assim, e depois faz a soma de A e B. Você não consegue fazer mais de uma instrução. Então o que é que você faz? Você bota dentro dessa carniça aqui. Tá vendo? Aí porque isso daqui é o único bloco dentro da linguagem, pelo menos dentro do C, que ele é sempre executado, né? Mesmo que aqui seja falso e sempre executado uma única vez. Então, isso daqui foi criado meio por um motivo histórico. Então, eu consegui empacotar tudo isso daqui dentro de um do while. Tá? Feioso. For com off não existe ainda? Como assim? Marcada, off. Tem, mas eu tô falando do C primitivo aqui. Tô falando só do C. Tá? Que esses daqui são os laços originários do C. Tá? Então aí você tem ainda dentro de qualquer controle os blocos de continue e break, que servem para quê? Ele volta para o começo do laço, né? Volta para o começo do laço rodando um incremento, se você está no for. No caso do while, ele só volta para o começo do laço, porque não tem um incremento para rodar. E no caso do break, ele sai do for. Tudo bem. Então, se a gente pensar bem, bastaria esse daqui, ou bastaria esse daqui para eu fazer todos os outros. Porque se eu tenho continue e eu tenho break, eu consigo simular qualquer uma dessas coisas, né?
Então isso daqui seria um for, um do while seria um for normal, um for infinito com o teste no final. Se tal coisa, então break. Isso aqui é um do while, é um for infinito com controle de laço no final. Esse daqui é um for infinito com controle de laço no começo. Se tal coisa acontecer, break. Mas eles existem, então sejamos felizes. Aqui a gente está só falando de sintaxe, de linguagem, então não vou falar de algoritmo nem nada assim. Quando a gente agora chegar no conceito de vetores, a gente não vai utilizar o array padrão. O meu array que é 1, 2, 3, 4, 6. Por algumas limitações, tá? Primeiro, o array, quando ele é criado, ele permanece com o mesmo tamanho até o resto da vida. Essa aqui é a primeira limitação, eu diria assim, pra gente, tá bom? Limitação. A segunda, né, vou chamar aqui tamanho fixo. Tamanho fixo. Não necessariamente uma limitação, mas pra gente agora é. O segundo é que o tamanho tem que ser lidado em... que eu tenho que trabalhar com ele separado. Tamanho em outra variável. Então, se eu quiser saber o tamanho desse array aqui, como é que eu sei o tamanho desse array? Size of, mas o size of só vai funcionar aqui dentro desse escopo, né? Int size seria o size of de array dividido pelo size of de um inteiro. Quantos, assim, uma gambiarra, né? Qual é o tamanho, quantos elementos tem esse array? Aí você diz, não sei. Quantos blocos de memória ele ocupa? Ocupa 20 blocos, 20 bytes. Qual é o tamanho do elemento original? 4 bytes. Ah, então eu sei que o tamanho dele é 5. Só que quando eu passo esse carinha aqui para uma função, void, sei lá, faz tal coisa. E eu passo isso daqui para a minha função, o que acontece? Se eu perguntar qual é o tamanho desse array, a resposta vai ser sempre a mesma, 8. Vocês chegaram a ver por que isso acontece? Não. Que é assim, ó. Essa aula, ela dificilmente poderia acontecer em FUP. Por quê? Porque é coisa demais, detalhe demais, que não dá para ver em FUP. Eu acho que ela fica boa numa segunda disciplina. Você já viu o conteúdo e aí consegue lapidar um pouquinho de como as coisas funcionam. Quando a gente cria um array, o escopo que o criou entende quem ele é. Então, nessa tabela de variáveis da main, tem dizendo que array é um bloco de inteiros estático de tamanho 20. Só que quando eu passo para uma função, array é recebido como um ponteiro. Então, sempre que eu passo para uma função, mesmo que eu tenha criado como um bloco estático, ele é recebido como a cabeça do bloco. Então, a única coisa que eu sei é que esse é um endereço a partir do qual existem inteiros. Então, se eu perguntar qual é o tamanho de array, ele vai dizer 8. Porque 8 é o tamanho do endereço. 8 é o tamanho do endereço de dados, o tamanho do ponteiro. Então, independente de se isso foi criado como um bloco estático ou como um bloco dinâmico... Vamos lá, meu pai, a sintaxe? Nem lembro mais. 5 vezes size of int. É assim, né? Ou então assim, né? Independente se é um bloco estático ou um bloco dinâmico, jogou para dentro da função, ele é recebido como a cabeça da estrutura. E aí eu tenho que ficar o tempo todo andando com o tamanhozinho dele aqui a tiracolo.
né? O que chega a ser um estorvo. Então, para a gente não precisar mais usar arrays primitivos, né? A gente vai ter outras estruturas de dados. As principais delas seriam vector e list, mas a lista vai ficar para outro dia, tá? A gente vai ver na disciplina vector, list, set e map. A gente vai ver esses 4 aqui. Vector, list, set e map, que seria o equivalente no Java, para quem já vem de escola técnica. Isso daqui seria o array list. Para quem já viu em Java, esse daqui é o linked list. Esse daqui seria o hash set. Não, esse aqui seria o tree set. E esse daqui seria o tree map. Alguém já viu Java aí antes de chegar aqui? Não? Ah, tudo bem. Então, uma das coisas pelo qual o C++ é conhecido, o C++ e o Rush, é que eles já têm de fábrica, né, um suporte bem amplo a tudo que é tipo de estrutura de dados. E eu não sei porque tem algumas linguagens que carecem um bocado disso. Então vamos lá. Como é que o nosso amigo vector funciona? Ele é um vetor dinâmico. A sintaxe dele tem essa carinha aqui, ó. Eu tenho um vector, preciso dizer de que é que ele é. Sei lá, no caso, um vector de inteiros. Preciso dar o nome para ele, v, e aí da mesma forma que o array primitivo, eu posso instanciar ele de partida aqui. 1, 4, 5, 2, 7. Pronto. A partir daqui, é o primeiro contato que vocês estão tendo com o vector, né? Beleza. A partir daqui, você consegue utilizar da mesma forma que você utilizava o vetor padrão. Começando o i0, i menor do que vet, ponto. Só que antes você precisava do tamanho a tiracola. Aqui a gente consegue o tamanho através de métodos. Então eu posso perguntar, ei, qual é o tamanho desse vetor? Esse aqui está dando erro, deixa eu só apagar isso daqui, é v, né? V. E aí quando você perguntar o size, ele vai dizer, olha, retorna o número de elementos do vetor. Então, isso daqui é um método de um vetor de inteiros, que não altera o vetor, tá vendo? Ó? O nome dele é size, e ele retorna um inteiro sem sinal, que a gente chama de size t. Ele não lança nenhuma exceção, e ele não cria um novo bloco eu não falei até o começo, né, de chamar, criar um novo bloco, fazer na stack e voltar, criar e voltar. Então, vamos ler isso daqui de novo, tá? Então, a gente lê assim, ó, vamos partir do começo. O nome do método é size, ele é chamado a partir, ele é chamado a partir de um vetor de inteiros. Esse método size não altera o vetor de inteiros. Esse método size não lança exceções, depois a gente vê o que é exceções. Esse método size tem como retorno um inteiro sem sinal, que é o padrão para sempre que o C++ precisa trabalhar com tamanhos, ele usa esse tipo aqui de inteiro sem sinal, que seria um size t, e ele não cria uma nova invocação de função. O conteúdo, entenda, o comportamento do vetor funciona como se fosse uma macro. Ele é jogado aqui dentro diretamente. Então ele não vai te abrir uma nova chamada de função para depois retornar. É como se a função fosse desdobrada na hora da invocação, na hora da compilação. Então, vamos lá. Se eu quero ver todos os elementos do vetor, eu poderia dizer, ei, comece do zero, vá até o v.size e depois ande de 1 em 1. std out vet na posição i. Não é ver. Rapaz. Vou escrever vet porque eu estou errando direto. Vet na posição i. Para os que nunca usaram na vida, você tem função para tudo. Por exemplo, renomear. Que no caso, tanto do CodeSpace quanto do VS Code é o F2.
Você clica aqui, escreve o valor que você quer, ele renomeia dentro do escopo. Então vamos por pedaço. Vamos por pedaço. Então eu tenho aqui i começando de 0, menor do que tamanho, i mais, e aí eu imprimo i. Alguma coisa que vocês estão vendo que é diferente? Fora do usual aqui? Ó. Por que será que eu tenho esse int bem aqui? Estão vendo? Coisa estranha, né? Lembra o que é que eu falei que o size retornava? Um inteiro sem sinal. Toda vez que o compilador faz uma comparação de uma coisa que pode ser negativa, no caso aqui um int, com uma coisa que não pode ser negativa, ele lança um warning. Ele vai dizer: "Ê! Tem certeza que você quer comparar essas duas coisas? Porque o size ele vai retornar um inteiro longo sem sinal. E a tua variável é uma coisa que pode ser negativa. Não faz sentido comparar a coisa que pode ser negativa com a coisa que não pode ser negativa. Aí das duas, uma. Ou você muda o seu tipo para uma coisa sem sinal, ou você faz um cache aqui dentro para dizer, beleza, trata isso como inteiro. E aí ele vai aceitar fazer o teu for de boa. 3 patinhos na lagoa. Tudo bem? Primeiro contato é assustador? Não, né? Só alegria. Quando é que eu vou utilizar isso? Quase nunca. Por quê? Porque a não ser que você esteja fazendo um algoritmo em que a posição do elemento é relevante, você usa isso daqui. Porque a posição, o índice dele, você precisa saber do índice dele. Mas se você só quer percorrer o teu vetor, todo container, né, a gente chama de container ou collection. Essas coisas são chamadas de collection ou container. Por exemplo, Java chama de collection, C++ e alguns outros chamam de container. Outros vão chamar de, sei lá, esqueci o nome. Mas você tem uma forma melhor de percorrer isso daqui, que a gente chama de for range. Que ele tem essa sintaxe aqui, ó. Para, por exemplo, usar o alto, tá? Cada elemento do vetor. Para cada elemento do vetor, imprima o elemento. Então, como é que esse negócio aqui funciona? Você tem o teu vetor de dados, vou apagar isso daqui. Você tem o teu vetor de dados, no caso aqui o teu vetor é de inteiros, então esse for vai, elemento por elemento, acessar o teu vetor e copiar, ok? Fiz de propósito, quase uma galinha aqui. Copiar o teu elemento para cá. Então, aqui eu copiei o 1 para cá, imprimi o 1. No próximo laço, copiei o 4, imprimi o 4. No próximo, interação, copiei o 5, imprimi o 5. Na próxima, copiei o 2, imprimi o 2. Aqui não precisa ser alto não, tá? Pode ser o tipo também, para cada elemento do vetor. E observe que isso daqui não é o índice, não é para cada índice do vetor. Aqui eu não estou mais navegando pensando nos índices. Aqui eu estou navegando pensando nos elementos. Ok? Ah, por que esse daqui é melhor do que o outro? Porque nem todo tipo de dado tem índices. Árvores não têm índices, tabelas hashes não têm índices, listas ligadas não têm índices. Então não faz sentido você dizer o elemento índice 3. Índice 3, se tivessem todos empilhadinhos, aí você poderia ir para a posição 3. Mas esses caras podem ter organizados na estrutura de dados das formas mais malucas possíveis. Então, em muitas estruturas de dados, o que é que você quer? Uma forma de percorrer os teus elementos. Independente de se ele é o índice 4 ou o índice 2, se por acaso foi inserido um novo elemento, foi inserido antes, e o índice que era o 3 agora é o 4, não interessa. O que é que você quer? Uma forma de percorrer os teus dados. E é isso que você tem aqui. Para cada elemento do vetor, imprime o elemento. Por que eu disse que isso aqui era uma cópia? Porque se você tentar fazer isso daqui, elemento mais 1,
e depois tentar imprimir os elementos, o que você vai descobrir? Eles foram alterados, sim ou não? Vamos lá. Isso daqui é o original ou é a cópia? A cópia. Se ele é a cópia e você alterar a cópia, você está alterando o original? Não. Então, quando você imprimir isso daqui vai dar o mesmo resultado que tinha antes. Por quê? Porque o elemento não foi alterado. A cópia foi alterada. Lembra, o padrão de C++ é copiar. Fez uma atribuição, copiou. Passou uma variável, copiou. Jogou para dentro da interação do for, copiou. É cópia, o padrão é cópia. Se eu não quero que ele faça a cópia, se eu quero que ele pegue o elemento real, quer que eu tenha que transformar isso daqui numa referência. Boa. Então eu posso dizer para cada referência do elemento original. Agora sim, eu estou pegando o mesmo bloco de memória ao invés de uma cópia. O padrão é cópia. Para cada referência, altero o elemento referenciado. E agora, quando eu imprimir, eu tenho o elemento alterado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Que, por exemplo, isso daqui você não tem em outras linguagens. Você não vai conseguir fazer isso daqui em Java, você não vai conseguir fazer em JavaScript, você não consegue fazer em TypeScript, você não consegue fazer em Python, porque em Python você não tem esse conceito de andar no bloco e pegar os elementos originais. Você teria que acessar via índice. Oi. É porque se você não precisar alterar, você também e não quer copiar para não gastar tempo de processamento fazendo uma cópia que é totalmente desnecessária, aí você faz isso. Isso daqui é a otimização do processo. Eu quero percorrer o vetor, mas eu nem preciso alterar e nem necessariamente quero copiar. Então eu só percorro o vetor original fazendo o que eu tenho que fazer. Foi o que a gente falou lá naquele comecinho, né? Isso daqui, entenda, é como se fosse o melhor caso. Tá? Nem preciso copiar e nem vou alterar. Se eu fosse alterar, eu poderia fazer isso daqui. Se eu quisesse a cópia, que eu não quero alterar os elementos originais, eu faço isso daqui. Vamos nós. A gente também vai ter algumas outras consequências da brincadeira da constante. Se você tentar fazer isso, será que vai dar bom? O compilador já está soprando, ó. Você tem um vetor e o teu vetor é uma constante. E no teu vetor, que é uma constante, você quer acesso de escrita nos elementos. Será que o compilador vai deixar? E se você der um sorriso? Não. Seu sorriso não me seduz. Tá bom? Então, nesse caso aqui, como o teu vetor ele não pode ser modificável, né? Ele é imutável, diferente do mutável que eu posso modificar, você não vai conseguir um acesso de escrita, digamos assim, escrita no elemento original. Quais as opções te sobram? Copiar o elemento, e aí você pode modificar, fazer o que quiser, ou então, se você não precisar alterar, referência constante, porque você pode referenciar de forma constante uma estrutura, um vetor que não vai ser modificado. Então, o que tem que ficar de importante para a gente? E tudo, eu sei que vocês vão esquecer, mesmo eu falando que é normal esquecer. Isso daqui eu estou fazendo uma... Ah, eu lembrei da piada. Meu Deus, qual era a piada do gago que transformou o papagaio numa galinha. Vocês conhecem essa? Não, o cara pegou o papagaio, né, o cara foi viajar e emprestou o papagaio para um amigo, que era gago. E aí o papagaio voltou que nem uma galinha. Ele perguntou, o que aconteceu
com ele. Aí ele disse, eu tentei ensinar a palavra coragem. E aí não deu, né? A piada foi ridícula, mas só para vocês lembrarem que isso aqui é uma cópia, tá? Coragem. A vez eu contei para minhas filhas, é o seguinte, eu disse assim, amores, eu tenho uma piada ótima. Aí ela disse, que foi, papai? Aí eu disse, o esqueleto chegou no bar, pediu um copo de água e um pano de chão. Acabou. Aí elas ficaram. E o resto? Ah! Ai, não foi tão ruim essa, tem piores. Vamos. Foco. Ok. Então. Ok. Passamos pelo for range. Beleza. Se esse é o essa nossa nova estrutura de dados, a gente vai precisar pelo menos dos métodos básicos mínimos para manipular. Primeiro a gente já viu que o size retorna o tamanho. Depois a gente vem que para inserir no final, eu vou fazer um pushback para inserir no final. Para remover do final, eu vou fazer um popback agora para inserir no meio e remover do meio, seria o método insert. Ou então o método Oi. O popback, ele retorna o número Não. inserido ou ele só Não, tira o vetor? ele é void. Ele não retorna nada. Ele só tira e não retorna nada. Aí a gente vai para a questão. Essa estrutura, ela só é otimizada para inserção e remoção no fim. Então, por exemplo, você não tem um método, como você vai ter lá em JavaScript, o povo do JavaScript, que seria para inserir ou remover do começo. Tá? Como, por exemplo, como na lista, você não tem o push front ou pop front ou alguma coisa assim. Você tem que se virar com o insert e o erase, que vão pedir interadores, mas isso vai ficar para outro momento, porque senão eu não termino a aula, tá? Que vão ficar para outro momento, mas a ideia é explícito nas estruturas o custo que elas têm. Então, quando você faz um negócio desse aqui, e você for olhar lá na descrição das funções, você vai ter o custo da função. Por exemplo, essa daqui é ODN. Vocês não fizeram estrutura de dados ainda, né? Estão fazendo estrutura de dados. Pô, tem muita coisa para falar aqui em estrutura de dados. Você tem que entender o custo. Ué, se isso aqui é uma estrutura linear, botar um elemento no final é O de 1, não tem custo nenhum. Mas como o vetor, da mesma forma que o array, obriga que a alocação seja contínua, se eu quero colocar um elemento aqui no começo, o que é que eu tenho que fazer? Empurrar todo mundo para o lado, ou seja, vou copiando de um por um. Ô, filho, último, dá um passinho para frente, todo mundo dá um passinho para frente, né? E aí a galera lá do fim dá um passinho, 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 dá um passinho. Se tiver 1 milhão de elementos, são 1 milhão de passinhos, até vagar aquele espacinho para você colocar o elemento. Então, como isso tem um custo, isso está explícito na própria linguagem. Eu não tenho um push front. Eu tenho que dar um jeito de fazer um insert. E para fazer um insert, eu preciso de um interador. E para ter um interador, eu tenho que navegar na estrutura e por aí vai. Tá? Então, por enquanto, é isso que nós temos. Pronto, acho que acabei. Acabei. O básico do básico do básico foi. Que alegria. Com certeza eu não acabei, mas quando eu não estou lembrando de nada e eu não anoto... eu não estou lembrando de nada e eu não anoto... Vamos lá. Então, deixa eu dar um time aqui. Pelo menos para o nosso começo, isso daqui é o suficiente. Vou quebrar a